palestra que eu estou fazendo tem como título A Visão Espírita sobre a Morte. E ela foi motivada principalmente por esse momento que nós estamos vivenciando, dessa Covid-19, nesse momento em que a humanidade vivencia uma pandemia, né, que é uma epidemia de âmbito mundial, e familiares, amigos, conhecidos morrem, isto é, desencarnam diariamente, se juntando a tristes estatísticas. Nossos pensamentos e nossos medos se avolumam e ganham contornos de proximidade. Surgem, então, diversos questionamentos, principalmente o que nos leva a ter medos da morte, né? Outro questionamento que surge também: por que é que a morte de alguém querido mexe tanto conosco, nós que acreditamos na continuidade da vida pós-morte do corpo físico? Por que então temos tanto medo da morte? A palavra morte, ela nos traz a ideia de fim e uma carga negativa associada a ela muito grande, que pode despertar medo e também aumentar a nossa sensação de perda. Esse motivo, dentre outros, leva a doutrina espírita a usar o termo passagem para fazer referência à morte do corpo físico. Bom, esse é o motivo, dentre outros, que leva a doutrina espírita a usar o termo passagem, né, para fazer referência à morte do corpo físico. O grande problema é que a morte, ela sempre nos é apresentada assim. É algo muito, muito feio e nos causa pânico. Essa é a imagem que geralmente é apresentada a todos nós durante nossa vida toda, né? Essa imagem dessa caveira. Então, vamos tentar mostrar que a morte, na visão espírita, ela pode ser um consolo nesse momento tão delicado que é a morte do corpo físico. Esse consolo ele é necessário e importante para todos nós que sofremos com a saudade dos nossos entes queridos, né? Questionamentos sobre a morte, né? Que sempre surge, né? Será que fiz o que foi traçado para mim nessa encarnação? Eu podia ter agido de outra maneira? No processo da morte, para onde irei? Afinal, nós temos conhecimentos espíritas ou temos convicção espírita? Há uma diferença muito grande entre ter o conhecimento e ter a convicção. Nós precisamos ter os dois. Precisamos ter o conhecimento espírita e ter a convicção espírita. Só assim nós compreenderemos e deixaremos de ter tanto medo que nós temos da morte, né? Outra questão é vivenciar a morte de alguém querido. É um dos acontecimentos mais difíceis que podemos enfrentar em nossa travessia terrena. Um outro problema também é uma criança frente à morte de alguém querido ou de um animal de estimação. E eu peguei essa imagem do jornal há 2 anos atrás, o tabu no luto infantil, né? Onde ele chama a atenção que a falta de diálogo com as crianças sobre a morte de uma pessoa ou de um animal de estimação pode ser prejudicial a elas, resultar na formação de uma visão distorcida sobre o assunto e alimentar medos e culpas. Quantas crianças, às vezes, relatam que se sentem culpadas pela morte da mãe? Ela morreu, a mãe desencarnou, no momento do parto, e ela se sente culpada porque a mãe desencarnou, quando ela não tem nada, não tem culpa nenhuma. Quantas crianças choram porque um animal de estimação morreu e as pessoas, muitas vezes, os adultos não dão a devida atenção àquela morte, enquanto que a criança está sofrendo bastante.
Vamos, então, nesse momento, procurar a ajuda de um profissional da área, procura um psicólogo para levar essa criança para fazer um enfrentamento a esse momento tão difícil, que é o luto infantil. Esse luto infantil não é somente de uma pessoa, ele também ele, ele passa para o animal de estimação que ela tem. Ela sofre, a criança sofre. Então, vamos procurar a ajuda de um profissional para ajudar essa criança que está passando por esse sofrimento. Precisamos também aprender a lidar com a saudade, sem aquela presença querida, e aprender a superar a tristeza para seguir adiante com a nossa vida. São provações muito difíceis. A saudade e a tristeza são provas muito difíceis quando quando tem a passagem de um ente querido nosso. E para isso, para a gente aprender a superar, exige tempo, paciência e principalmente muita fé. É necessário muita fé para que a gente consiga superar essas provações tão difíceis, que a partida, a passagem de uma pessoa querida nossa quando acontece. Não importa a forma ou a idade como alguém querido se foi, o adeus ou até logo sempre é doloroso, sempre é doloroso. Traz uma série de dúvidas, tanto para nós espíritas, mas em especial para aqueles que ainda não conhecem a nossa doutrina. Para esses, é muito mais doloroso a dúvida, as dúvidas que surgem, os medos que surgem da morte. Então, precisamos, nós que temos conhecimento da vida pós-morte, que é um grande ensinamento que a doutrina espírita nos traz, precisamos amparar aqueles que não conhecem, que vivenciam esse momento tão difícil, com muito carinho, com muito amor, com muita compreensão, porque é muito doloroso. Surgem muitos questionamentos, como a morte é o fim de tudo, nós nunca mais nos reencontraremos com aqueles que morreram, para onde vão as almas após a morte do corpo? A morte é mesmo uma passagem para uma vida em outro lugar? São esses questionamentos que muitos que não conhecem a nossa doutrina têm, e muito forte isso aí. Para muita gente, a morte é o fim de tudo. Será que é? Fica essa dúvida. Nós sabemos que não é, mas muita gente não sabe disso. Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, e médiuns como Chico Xavier e outros também, eles dão esclarecimento para essas dúvidas e muitas outras explicações para o fenômeno da morte, né? Precisamos, então, entender a morte, para assim auxiliar a nossa trajetória e as provas pelas quais necessitamos passar para crescermos espiritualmente. O entendimento do processo da morte é muito importante para o nosso crescimento espiritual. A doutrina espírita nos ensina e traz esperança e luz para aqueles que estão sofrendo com a morte de um ser querido, levando à compreensão e à paz interior que tanto necessitamos. A doutrina espírita trata o momento da morte física como desencarne, ou seja, como uma passagem para o outro plano. Nas palavras de Allan Kardec, que é o nosso codificador, é a passagem para o verdadeiro mundo, o mundo dos espíritos. Né? Precisamos entender que após a morte do corpo, nós não seremos espíritos. Isso é muito interessante. Mesmo para nós espíritas, às vezes surge e se faz isso. Quando o nosso corpo morrer, nós não seremos espíritos. Nós somos espíritos que estamos momentaneamente encarnados. É muito importante nós termos esse conceito muito vivo dentro de nós. É que nós somos espíritos, estamos encarnados. Nós não seremos espíritos, nós já somos espíritos. E na Gênese da Bíblia está escrito: e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança.
pergunto, né? Será que o nosso corpo, cheio de imperfeições, mazelas, doenças, imperecível, é a imagem de Deus? Será? Está dito lá que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Bom, ou será que essa afirmativa de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança refere-se a seu espírito imortal? Aí, na hora em que nós analisamos essa passagem bíblica que diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós analisarmos o nosso espírito como algo imortal, aí nós compreendemos o que a Bíblia está dizendo, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus não tem princípio nem terá fim. Mas Deus nos fez, então nós temos princípio, mas nós não teremos fim. Nós também somos eternos, à sua semelhança. Não é muito mais lógico, né? Se nós analisarmos assim, que o nosso espírito é que é imortal, é o que nosso espírito que é a imagem e a semelhança de Deus. O livro dos Espíritos nos afirma que Deus criou o homem simples e ignorante, isso é, de conhecimentos, e que ele é perfectível, vai se tornar perfeito. Se ele foi criado simples e ignorante, como ele pode evoluir espiritualmente e adquirir conhecimentos e se tornar perfeito? Será simplesmente nesse espaço de tempo que nós estamos passando aqui nessa vida, nessa encarnação? Será? Com certeza não. Mas através das múltiplas encarnações que nós chamamos de reencarnação. Aí nós começamos a entender o fato de nós nos tornarmos adquirir conhecimento e nos tornarmos mais perfectíveis através das múltiplas reencarnações, porque a cada encarnação nós iremos adquirir conhecimento, melhoria tanto intelectual, mas principalmente moral. E o que são as reencarnações? Né? As reencarnações são oportunidades que nós, espíritos, recebemos para um dia nos tornarmos seres perfeitos. A cada encarnação, o espírito recebe um corpo que o acompanhará durante os anos em que permanecer na Terra. É preciso, então, cuidar do corpo da melhor forma possível, sem esquecer que o corpo, assim como a nossa estadia na Terra, é temporária. O nosso corpo, essa vida que nós temos aqui, hoje, nessa encarnação, é temporária. O nosso espírito, não. Ele é eterno. A questão 153 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, né, em que sentido se deve entender a vida eterna? E a resposta da espiritualidade foi: é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E quantas vezes uma pessoa pode reencarnar? É uma pergunta que às vezes as pessoas fazem a nós espíritos. Né? Quantas vezes uma pessoa vai reencarnar? Não há um número determinado de encarnações, pois cada um de nós tem o seu tempo de aprendizagem. Não é a quantidade que vai ser levada em conta, e sim o quanto nós somos dedicados ao nosso aperfeiçoamento espiritual e moral. Não podemos esquecer que somos imortais e o ato de aprender é para sempre. Nós sempre iremos estar aprendendo e nos melhorando e nos tornamos cada vez melhores. E agora um momento da morte, né? Esse momento tão difícil que nós passamos, um momento de pessoas queridas também, quando passa esse momento da morte. Uma das inquietações que trazem mais angústias para aqueles que vivenciam a morte de alguém querido
é a preocupação com o bem-estar deste ser amado. E surgem as perguntas, né? Morrer é doloroso? Esse amigo querido estará sozinho? Como é o momento da morte para aquele que desencarna? São questões que nós pensamos, né? E os ensinamentos da doutrina espírita trazem consolo a todos aqueles que sofrem por ter essas dúvidas e receios e desejam saber mais sobre a morte. Os espíritos relatam que desencarnar ou morrer, como nós falamos normalmente, é algo natural e indolor. É algo natural e indolor. Quer dizer, não existe dor no momento da morte. Por isso, os espíritos caracterizam o desencarne como uma grande libertação. E eu faço uma comparação com o desencarne, a comparação do desencarne com a evolução de uma borboleta, quando ela sai mudando, se transformando, e até o ponto ela vai se transformando e voa. É isso que acontece conosco, essa libertação do nosso corpo é como se fosse a libertação da borboleta na transição entre a largata e a borboleta. Nós, enquanto estamos encarnados, seríamos aquela largata e depois, quando nós desencarnamos, adquirimos uma forma como se fosse, ganhamos a liberdade como uma borboleta. Repito, né, o momento da morte, quando o espírito deixa o corpo, não é doloroso. Isso são afirmações dos espíritos. Pelo contrário, segundo o livro dos espíritos, esse momento pode trazer grande sensação de alegria ao espírito, que muitas vezes se vê livre de dores e angústias no seu corpo físico quando regressa ao mundo espiritual. A circunstância da morte influencia no desencarne é outra questão que muitas vezes as pessoas perguntam, né? Se a circunstância vai influenciar. Por exemplo, uma morte violenta causa dor e dificuldade no pós-morte? Devemos lembrar que cada ser humano é único, portanto, são as suas ações, seus pensamentos, que definirão como ele será recebido no plano espiritual, independentemente da forma como desencarnou. Não será porque é uma morte violenta que ele vai ter dificuldade no pós-morte. Mesmo que a pessoa tenha uma morte violenta, pode ser levada imediatamente a um posto espiritual de socorro. Isso é relatado muito bem no livro Nosso Lar e retratado no filme também Nosso Lar, quando uma quantidade muito grande de pessoas desencarnam e uma legião de espíritos trabalhadores do Nosso Lar vão receber e acolher aqueles que estão desencarnando em massa naquele momento que eclode a Segunda Guerra Mundial. Imediatamente eles estão sendo socorridos. Se ela foi uma pessoa boa, se agiu sempre no bem, ou até mesmo após uma doença grave em que ficou muitos anos acamada, também será recebida pelos bons amigos espirituais. Não tenhamos dúvida disso. Porém, se ela desencarna de forma aparentemente tranquila, dormindo, por exemplo, mas foi uma pessoa rancorosa, egoísta, irá para onde se sintoniza e pode não ser amparada naquele momento pelos bons amigos espirituais. Não é a forma da morte, é como nós levamos a nossa vida. O rancor, o egoísmo, o ódio que nós nutrimos dentro de nós é um veneno para nós mesmos. É por meio dos nossos pensamentos e atitudes que iremos para um local com o qual nos afinaremos, ou que nos afinamos. O que a doutrina espírita diz sobre a morte e o desencarne, podemos então resumir assim: pela lei da atração, vamos para os locais de nosso merecimento. Aí vem uma outra questão, né? Morrer solitário?
Será que o momento da morte é solitário? Muitos espíritas pensam o desencarne, ou seja, o momento da morte, da mesma forma como ocorre o nosso nascimento. Quando nascemos, somos assistidos por nossos familiares, por médicos, por amigos. Quando o nosso corpo morre, o que de uma certa forma é renascer no mundo espiritual, ele também não está sozinho. Também não estamos sozinhos. É muito comum que familiares e entes queridos já desencarnados estejam presentes no momento da morte de um ser amado. Se não é assim, outros irmãos espirituais estarão presentes para auxiliar o espírito durante o seu regresso. Ou seja, a doutrina espírita nos diz que morrer não é solitário. Então, não tenhamos medo de achar que vamos estar sozinhos no momento da nossa morte. Esse momento não é solitário. Aquele irmão que desencarnou está sob cuidados de outros espíritos de Deus. E para onde vamos após a morte, né? Essa pergunta é um dos grandes questionamentos da humanidade e foi pela necessidade de responder a essa dúvida e saber mais sobre a morte que muitos irmãos passaram a estudar a doutrina espírita. Responder essa pergunta não é uma tarefa fácil. Sempre pensamos nas inúmeras escalas da evolução que existem no universo. As muitas moradas da casa do Pai, como Jesus disse que havia. A doutrina espírita nos mostra que após o momento da morte, os espíritos voltam ao mundo espiritual, que nós chamamos de plano espiritual. São recebidos por irmãos de luz e muitas vezes passam um tempo sendo assistidos em espaços similares aos hospitais terrenos. São verdadeiros hospitais na espiritualidade que se assemelham aos nossos hospitais. Ou melhor, os nossos hospitais se assemelham às condições dos hospitais espirituais. Entretanto, para alguns espíritos, o regresso ao mundo espiritual pode ser confuso. E essa confusão depende de vários aspectos, como do grau de apego à matéria, dos conhecimentos sobre a vida após morte, etc, etc. Por exemplo, aquele que negou a existência da vida após a morte, provavelmente demorará mais tempo para adaptar-se à vida no plano espiritual. Provavelmente. Por outro lado, aqueles que têm a consciência de que a vida continua e que a vida terrena e o corpo são passageiros, provavelmente se adaptará mais facilmente. É importante essa palavra provavelmente porque existem diversas situações em que isso não ocorre. Não precisa passar por isso. E quem é que decide para onde vamos após a morte? Não se trata de decisão, e sim da lei de atração, da lei de sintonia. De acordo com o nosso padrão vibratório, somos atraídos para determinados lugares, para determinados locais. Podemos ir para locais iluminados, ambientes de luz, como também podemos ser direcionados para ambientes sombrios, que nós espíritas chamamos de umbral. Para onde nós iremos depende da nossa vida, dos nossos atos, do nosso padrão vibratório. É isso que determina para onde iremos após a morte do nosso corpo físico. Devemos aproveitar essa encarnação
para melhorar nossas atitudes por meio de bons pensamentos, de bons sentimentos e buscando sempre o conhecimento, né? Quando sairmos deste plano, precisaremos estar melhores do que quando aqui chegamos, para receber o auxílio dos bons amigos espirituais. Uma pergunta também que é recorrente aos espíritas é: existe um tempo mínimo para que um espírito consiga entrar em contato com o plano material por meio da psicofonia, da psicografia, ou outro tipo de comunicação mediúnica? Nós que somos espíritas, vez ou outra, uma pessoa conhecida nossa, que teve uma pessoa querida que desencarnou e chega... será que vocês têm condição? Você sabe se fulano de tal já pode dar notícia como é que ele está? Será que ele pode escrever alguma coisa? Ou dar uma comunicação, outro tipo de comunicação? Será que já pode? Bom, não existe esse tempo mínimo. É possível uma pessoa que desencarne, dentro de pouco tempo, dar uma comunicação. É raro. É raro. Geralmente leva algum tempo, porque ele precisa passar por esse período de confusão mental com que ele passa no momento do desencarne e receber orientações no plano espiritual para que venha, para poder se comunicar para os seus entes queridos, porque caso contrário ele poderá não trazer bons sentimentos, porque ele não está preparado para a comunicação. Então, a comunicação sempre deve ser do lado de lá para o lado de cá. Nós nunca devemos forçar esse tipo de comunicação. Vamos esperar quem tem um ente querido que desencarnou, vamos esperar, vamos dar um tempo. No momento oportuno, receberemos alguma comunicação. Não há determinismo para isso. Simplesmente não há determinismo. São muitas as circunstâncias a serem levadas em consideração. Tudo dependerá de como a pessoa estiver após o desencarne e da necessidade de uma comunicação. Às vezes, nós queremos que haja aquela comunicação, mas aquele ser que desencarnou, ele não está ainda com necessidade e ele não está preparado para uma comunicação. Precisamos dar tempo para isso. Muitas vezes, podemos receber informações também dos nossos entes queridos por meio de outros espíritos que sabem como eles estão e nos trazem notícia para nos tranquilizar. Acontece muito de uma pessoa, uma entidade espiritual, chegar e dizer: fulano de tal está bem, ou está assim, está sendo atendido, trazendo notícias que são muito confortadoras para todos nós que vivenciamos o desencarne de um ente querido. E eu peguei também uns fragmentos do editorial da Revista Espírita da FEB, antigo esse editorial, de novembro de 1999, já faz um bocado de tempo. Mas esse editorial é bem interessante. Ele diz que o fenômeno da morte é visto sob múltiplas formas, dependendo da crença, da descrença ou da certeza que cada criatura humana constrói para si mesma. Vale dizer que o materialista e o espiritualista e o espiritista têm concepções muito diferentes sobre a vida e sobre a morte. Para o materialista puro, para quem a vida está inteiramente voltada aos bens e gozos materiais, o corpo físico, enquanto vivo, representa tudo. Morto o corpo, tudo se dissolve no nada. É uma tristeza, porque o materialista acha que após a morte do corpo se acaba tudo. Já os espiritualistas, em geral, admitem a existência de algo além da expressão física, o que nós chamamos a alma, que sobrevive após a morte. Todo espiritualista acredita que nós temos uma alma que ela sobrevive à morte do corpo, do nosso corpo material. A destinação desta alma, para as correntes espiritualistas, varia muito, entretanto, de conformidade com as suas doutrinas.
Para a doutrina espírita, para nós que somos espiritualistas, espiritistas, né? Espiritualistas e espiritistas, o que se denomina morte, o problema maior que tem ocupado o pensamento humano em todos os tempos, faz parte das leis naturais ou divinas, assim como o nascimento. É uma coisa natural e é uma coisa cíclica. Nós nascemos e renascemos várias e várias e várias vezes. Nascimento, morte, renascimento são transformações naturais da própria vida do espírito imortal, sujeito à evolução natural. Morte é transformação, não é fim. E eu trago aqui uma lista de alguns livros espíritas para quem quiser buscar mais esclarecimentos sobre a vida espiritual, como o livro Nosso Lar, escrito pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium Chico Xavier. É um livro muito interessante. Outro livro também de André Luiz, psicografia de Chico Xavier também, E a Vida Continua. Tem muitos esclarecimentos sobre a vida espiritual. A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, é um livro antigo esse livro, mas é muito interessante, muito bom esse livro também. A Crise da Morte traz muitos esclarecimentos sobre o processo da morte. E um último livro assim que eu cito é o livro Depois da Morte, de Leon Denis. É um livro também que do final do século XIX para o início do século XX, mais ou menos aí, um livro muito importante, muito bom também. Outro livro de Leon Denis é O Além e a Sobrevivência do Ser, também do início do século passado. Esses 5 livros, trazem muitos esclarecimentos sobre o fenômeno da morte, e vários outros livros espíritas também trazem, sem esquecer jamais de que o Livro dos Espíritos, o livro da codificação, o primeiro livro da codificação espírita, ele é riquíssimo em ensinamentos sobre esse momento tão delicado que é o momento da morte do corpo físico. E ele nos mostra a continuidade da vida, que nós somos eternos. Precisamos ter confiança na imortalidade da nossa alma, porque isso foi dito por Jesus, né? Jesus nos traz informações maravilhosas sobre nós, que nós somos seres que estamos no caminho para chegar até o Pai. E para nesse caminhar para o Pai, nós precisamos nascer e morrer, e nascer novamente, e morrer novamente, indo a cada encarnação, adquirindo conhecimento, pondo em prática aqui no mundo material, aqueles ensinamentos que adquirimos no mundo espiritual. Esse é o grande segredo da vida, buscarmos o nosso conhecimento, buscarmos a nossa perfeição, buscarmos o nosso engrandecimento moral. E eu termino com essa prece, pedindo que a paz de Jesus esteja sempre do nosso lado, sempre no nosso coração, e que estejamos prontos para distribuir essa paz para todos que convivem conosco. E hoje eu recebi uma mensagem do nosso irmão Marcos, do Caminhando, onde ele postou nas redes sociais uma imagem onde ele pede: oremos todos os dias em favor dos nossos irmãos que retornam à pátria espiritual. Oremos por suas famílias também. Oremos pela humanidade. É verdade. Nós precisamos, nesse momento difícil, rezar, orar para todos aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Mas precisamos também orar pelas suas famílias que estão sofrendo
o desencarne dos nossos irmãos, dos nossos parentes, eles trazem muita dor para muita gente que não compreende esse momento da morte. Então, vamos sempre pensar também no familiar que está sofrendo e vamos orar por eles também. E não podemos deixar jamais de orar pela humanidade, porque nós fazemos parte da humanidade e nós só crescemos quando crescemos também com a humanidade. Nós fazemos parte desta humanidade. Então, com essa prece singela, pedindo paz no nosso coração, que possamos estar aptos a distribuir essa paz de Jesus àqueles que convivem. Eu encerro a nossa palestra de hoje. Eu agradeço a paciência, agradeço imensamente a presença de vocês e que a paz amorosa de Jesus esteja com cada um de vocês. Muita paz e muita luz para todos. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu estou ouvindo. Estou com problema de imagem, mas estou ouvindo. Eu acho que o maior medo que a gente tem é de não estar preparado. É o medo da morte. Que a morte, a gente até entende que é indolor. Mas o medo que a gente tem como espírita não é mais da morte, mas da situação na qual a gente vai morrer. Se a gente já está preparado, a gente acha que não está. A gente nunca acha que está preparado para... É isso. Tem uma mensagem aqui de Gina Oliveira, que ela diz que é importante trabalhar desde cedo com as crianças a questão da morte, que ainda para muitos é um tabu. Douglas, se me permite a observação, eu achei bastante interessante e também adequada, né? Quem está falando é Flávio. A informação de que o momento da morte, não apenas o momento, mas o fato, né? A questão da morte em si, ela não traz dor. É óbvio que o processo, né, que leva à morte pode ser doloroso, mas o fato em si da morte, ele não gera uma dor. E, segundo a sua própria descrição aí, na sua leitura, né, gera, na verdade, um alívio, né, para quem está naquela situação. Então, é mais um motivo, talvez, para que as pessoas não vejam a questão da morte como uma situação de sofrimento, né? Então, é muito importante isso, né, Flávio? Porque, desculpe, eu estou agora, eu estou no celular da minha esposa, porque meu computador está travado, eu não consigo fazer nada nele. Mas isso é muito reconfortante para nós, quando temos um ente querido que desencarna, porque nós sabermos que ele não está sofrendo naquele momento. Porque, às vezes, nós pensamos, quando uma pessoa querida desencarna, que está hospitalizada, por exemplo, ou que sofreu um acidente violento e desencarnou, que a pessoa está sofrendo. Não, ele não sofre. Isso são afirmativas da espiritualidade, né? Os espíritos dizem que não há sofrimento nesse momento. Agradeço pela resposta, Douglas. Estou satisfeito. Parabéns. Obrigado. Boa noite, pessoal. Douglas, hoje é muito importante a palestra, nesse momento que nossa sociedade vive tornando, ao investir, aprender a conviver com o amor, está tornando a morte banal, né? A gente viu um fato que aconteceu sexta-feira no supermercado Carrefour, que eu fiquei um pouquinho assim estarrecido, né? Morreu lá um terceirizado do Carrefour e o pessoal simplesmente cobriu o corpo com uns guarda-chuva, né, para o supermercado estar funcionando mesmo com aquela pessoa morta, né? Então a gente vê que isso acontece muito com a sociedade. Os programas de televisão estão banalizando a morte e tornando a coisa normal. Normal não, banal. Não é normal, é diferente, né? Então, infelizmente, não está, como você falou, discutindo a morte. Discutindo que a morte é uma coisa que acontece, mas que nós devemos nos preparar para essa passagem, né? Infelizmente, é isso que acontece. As pessoas tornam a morte banal, ao invés de tornar ela normal.
Esse é A o meu morte não é pensamento. banal, Não sei se ela você não pode entendeu. ela não pode ser tratada como algo banal. A morte Exatamente. é algo sério, é uma coisa natural, mas ela não é banal. Exatamente. E Exatamente. existe também o respeito que nós devemos ter por aquele ser que acabou de desencarnar, pelo aquele corpo que também ali está. Vamos encerrar a nossa transmissão, agradecendo a presença de todos. Na próxima quarta-feira, amanhã também, sexta-feira, nós estaremos transmitindo também, no mesmo horário, no próximo sexta-feira e no próximo sábado. Sempre às quarta-feira, sexta e sábado, nesse horário das 20 horas, estaremos transmitindo a nossa palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Muita paz, muita luz para todos nós. Que Deus nos abençoe sempre.